Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, é dia da gente responder a dúvida de algum dos nossos assinantes, alguém que segue a gente. E hoje eu englobei aí várias dúvidas que são todas muito parecidas, que é exatamente o que é esse tal de foco na renda que eu tanto estou falando na hora de vender o curso Geração de Renda com Investimentos. A melhor forma da gente explicar é pegando exemplos, e por isso eu peguei aqui o exemplo de uma ação que é Itaúsa, um fundo imobiliário HGLG11 e um tesouro direto, também um título do tesouro que é o IPCA 2035 com juros semestrais. E aí a gente vai analisar eles e a gente vai mostrar o que é esse tal de foco na renda que eu tanto falo. Então, logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, eu peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, também ativem ali aquele sininho para você receber quando a gente coloca vídeo novo e a gente já vai começar. Bom, gente, quando a gente fala foco na renda, a grande questão, né, primeiro falando de forma teórica, é você ter uma renda complementar, você ter uma renda extra para fazer o que você quiser da vida, tá? Algumas pessoas vão querer fazer A, outras vão querer fazer B, outras vão querer C, enfim. Eu fiz uma carteira lá atrás em 2008, eu usei ela como uma acumulação de patrimônio para gerar renda no futuro e foi até 2012, foi um período até rápido, porque eu consegui pegar aquela crise de 2008, normalmente deve demorar um pouquinho mais, mas depois a gente começou a conseguir viajar e a gente usa esse dinheiro para viagens. Enfim, o objetivo é teu, mas a grande questão, a grande estratégia está em você aumentar essa renda, esse rendimento, seja ele com dividendos, com rendimentos ou com cupons de juros do Tesouro Direto ao longo dos anos. Cada ano você conseguir aumentar, inclusive quem é membro Gold sabe que a nossa estratégia de fundos imobiliários não tem nada a ver com o crescimento de patrimônio, e sim com o crescimento da renda. O nosso objetivo é a renda da nossa carteira tem que crescer e dobrar de 5 em 5 anos. Então, eu pego aqui para vocês darem uma olhada agora no case de Itaúsa. Itaúsa disponibiliza no próprio site dela, lá no RI de Itaúsa, esse gráfico todos os meses, e esse aqui é o último que existe disponível, que é de dezembro de 2018, ou seja, período de 30/12 de 2008 a 28/12 de 2018. Então muitas pessoas falam assim: ah, a bolsa perde da renda fixa, ah, se você sacar os dividendos você vai ficar no 0 a 0 com a bolsa, você não vai ganhar dinheiro e etc. E aí isso só existe para quem não escolhe boas empresas. A gente tem aqui Itaúsa, que talvez seja a empresa que mais as pessoas que me acompanham têm, e a gente vê aqui, ó, em 10 anos ela cresceu 17,7% ao ano se você reinvestir os dividendos. Agora, se você precisou sacar esses dividendos para gastar, para usar para viagem, para pagar o material escolar, o uniforme das crianças, o IPVA, o IPTU, para fazer um bonito com a tua mulher, ou para casar, ou para pagar a faculdade dos filhos, enfim, para qualquer objetivo teu, mesmo assim, nesses 10 anos você teria aí um rendimento de 11,8%, mesmo que você tivesse gasto. E esse valor de 11,8% é interessante? É interessante quando você vê que a bolsa rendeu 8,9% ao ano em média e o CDI 10,2% ao ano. Então quer dizer, Itaúsa, mesmo sacando os dividendos, você teve um retorno maior do que a bolsa e do que o CDI. Tá? É claro que lá no curso a gente vai ensinar diferenças de estratégia, vai ter um período que vai ser melhor você focar aqui em reinvestir esses dividendos e vai ter um período que vai ser melhor você resgatar, e aí você vai ver o percentual que você pode resgatar. E quando a gente olha aqui no longo prazo, a gente vê uma diferença gritante, né? A gente vê que um investimento de R$100, se for reinvestido, virou 509 em Itaúsa. Então quer dizer, ele cresceu 5 vezes o patrimônio. A quantidade de dividendos que gera hoje aqui, depois de crescer 5 vezes,
é muito maior. E esse número ainda é maior porque a gente já viu que em janeiro as ações de Itaúsa já estão crescendo mais ainda. Vejam que eu peguei apenas o longo prazo, eu peguei apenas 10 anos, mesmo o rendimento de 5 e de 12 meses sendo maior, porque para mim o que importa é o longo prazo. Outro ativo que eu peguei aqui para a gente dar uma olhada é o HGLG11, mas diferente das ações, o fundo imobiliário, como ele distribui muita coisa de rendimento, se você saca todo esse rendimento, você fica apenas com a valorização do imóvel normalmente. Então a valorização do imóvel normalmente ela perde do CDI, que é o que a gente vê aqui, ó, o valor da cota sem os dividendos, ele tem um valor aqui menor, né? Cresceu em 8, 9 anos, de um valor 100 inicial para 130 mais ou menos, enquanto o CDI, 85% do CDI, que seria o CDI líquido, já que os investimentos e os retornos, os rendimentos de fundo imobiliário, eles não possuem imposto de renda, então 85% do CDI passou aqui de 100 para 180. Mas quando a gente vê o reinvestimento com os rendimentos, a gente vê aqui que o fundo imobiliário ganha e ganha de longe do CDI, e mesmo que você investisse em uma carteira que conseguisse acompanhar apenas o IFIX aqui, que é o índice de fundo imobiliário, você vai ver que também ganha de longe aqui do CDI. É uma boa forma de você gerar rendimento, só que aqui você já precisa tomar um cuidado um pouco maior, porque como você viu, se você gastar todo o teu rendimento, o teu patrimônio vai crescer menos do que ele poderia e do que ele deveria, né? E finalmente a gente tem aqui um título do Tesouro Direto, que é o IPCA 2035, e esse título aqui ele paga cupom de juro, então todo semestre você vai receber lá 2,96% mais ou menos de cupom de juros. Por que esse número quebrado? Porque você botando juros compostos vira 6% ao ano, que é o cupom de juros desse título aqui. Então quer dizer, você vai receber 6% ao ano de juros de cupom de juros, e o valor do título e o valor do teu rendimento também, porque ele é calculado a partir do preço do VNA, que é o valor nominal atualizado que vocês também vão ver lá no curso, você vê que ele cresce também. Então também é possível você conseguir bons rendimentos com a renda fixa e mantendo o teu patrimônio. Vejam que sempre eu estou olhando rendimento com patrimônio. Não adianta você fazer um bonito, conseguir um rendimento muito grande nesse ano ou no próximo ano, nos próximos 5 anos, e depois torrar todo o teu dinheiro ou ter investido em empresas que perderam muito valor e que não vão conseguir gerar esse rendimento para sempre. Então essa é a principal fonte de questão que a gente precisa pensar. E aí as pessoas ficam muito pensando assim, mas será que isso é possível, Daniel? E aí eu mostro aqui os rendimentos do BBPO11, por exemplo, que é um fundo que entraria na estratégia que eu apresento, tá, lá no curso. Lá atrás, em 2013, 2014, 2015, entraria nessa estratégia. Hoje em dia já não entra mais, por um motivo muito óbvio: os contratos já estão no final do período, então a gente não tem garantia que esse rendimento vai continuar subindo, e a gente vê aqui como esse rendimento ele sobe ao longo do tempo. Então quer dizer, quando você tem aqui um rendimento que tem esse potencial de crescimento, isso é interessante para a gente. Então vocês podem ver que eu, no vídeo de hoje, eu falei muito pouco do preço dos ativos. Eu não falei quanto valia Itaúsa, eu não falei quanto valia o HGLG, eu não falei quanto está o título do Tesouro, quanto vale a pena comprar, qual taxa, qual prêmio, nem falei do BBPO11. A única coisa que eu me preocupei é com o rendimento que eles pagam e com o crescimento desses rendimentos. Por quê? Porque é exatamente esses rendimentos que vão fazer você mudar a tua vida. É exatamente esse rendimento que vai fazer você realizar teus sonhos. E para terminar esse vídeo de hoje, não ficar muito longo, eu queria aproveitar e falar uma história que eu escrevi no meu e-book. Eu vou até colocar o link do e-book aqui embaixo para vocês poderem baixar, mas era uma vez um velhinho, tá, de 70, 75 anos, em que ele acabou conversando comigo e ele falou que ele tinha 2 parentes, era o pai dele e um tio.
O pai dele, ele gostava muito de investir em imóveis, só que ele tinha imóveis muito grandes, enfim, que dariam bons valores de aluguéis. Enquanto isso, o tio dele, ele se preocupava mais com liquidez, preocupava mais com aqueles imóveis menores e que se vagasse um imóvel, ele conseguiria colocar outra pessoa no mesmo lugar. Então é uma história mais antiga, né? Isso aí da década de 80, 90 mais ou menos. Então o mercado financeiro ainda não era tão forte assim e as pessoas se protegiam comprando imóveis naquela época da hiperinflação. E aí o que aconteceu? O pai dele chegou um momento que ele ficou com 2, 3 imóveis que valiam muito, quer dizer, ele tinha um patrimônio enorme e não tinha renda nenhuma. Na verdade, ele tinha despesa para fazer com que esses imóveis continuassem sendo do domínio dele, porque senão poderia ir a leilão, acontecer esse tipo de coisa. Enquanto isso, o tio não. O tio ele perdeu alguns inquilinos, óbvio, com a crise, mas ele conseguiu ter alguma renda, que pelo menos pagava, piorou um pouco a vida daquela pessoa, mas ele conseguiu se sustentar ao longo do tempo. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: o patrimônio desse pai era maior do que o patrimônio do tio, mas a vida do pai ficou pior do que a vida do tio. Por quê? Porque o pai tinha um patrimônio que não gerava renda e o tio tinha um patrimônio que gerava renda, uma renda menor do que antes, mas gerava renda. Então esse é o grande ponto desse curso de geração de renda com investimentos, é você focar na geração de renda que você vai ter. Eu acho que quase ninguém aqui, ou até ninguém que está me assistindo, quer estampar a capa da Forbes sendo o maior bilionário do mundo. Eu acho que a grande maioria das pessoas quer com que a sua vida melhore ao longo do tempo e que ela fique cada vez mais difícil e que você possa ser livre para escolher o que você quiser, inclusive se você quiser largar o teu emprego que você não gosta. E para você conseguir fazer isso, você precisa ter renda e não um patrimônio enorme. Tá? E é exatamente esse o foco do nosso curso de Geração de Renda com Investimentos. Se você gostou, o link está aqui embaixo do primeiro lote, vocês vão poder acessar. Eu vou botar o link da página de vendas para vocês poderem ver cronogramas, bônus e etc. Tá? E é isso, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraços a todos, bons investimentos, espero vocês lá no curso. Tchau, tchau.